E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula de conteúdo. Vamos iniciar aquela corrida que a gente disse que eu combinei com vocês que ia ter sobre o resumão do ano passado. E vamos iniciar esse resumo com as operações com números inteiros, que eu acho que foi um dos primeiros conteúdos que vocês devem ter visto no ano passado e que eu vi que bastante gente ainda está com dificuldade. E vamos iniciar essa aula com o intuito de esclarecer algumas dúvidas de vocês. Aí vamos iniciar essa aula com a introdução da reta numérica, para vocês entenderem um pouco sobre o contexto dos números inteiros. Há um certo tempo atrás, só existiam os números naturais, do 0, 1, 2, 3, só os números positivos. E com o tempo o ser humano foi vendo que para certos problemas os números naturais eles não estavam sendo suficientes. O que eles puderam fazer? Eles pensaram, não, a gente vai ter que inventar outros tipos de números. Foi aí que entrou os números inteiros. Aí que foi, porque tipo, alguém fosse pagar uma conta, a conta é de 100, eu dei só 80, eu teria que ficar devendo quanto? Menos 20, entendeu? Aí foi para esses certos tipos de problemas que eles introduziram, a questão da temperatura também. Temperatura fosse abaixo de 0, como é que eu posso especificar esse? É menos 1, menos 2, vocês estão entendendo? E foi assim que surgiu os números inteiros. Lembrando que os números inteiros são tanto os números negativos quanto os positivos também, viu? Os naturais, eles estão contidos no grupo dos números inteiros. Pronto, aí vamos iniciar com a adição. A primeira operação e a mais simples que temos sobre os números inteiros é a adição. Esse primeiro exemplo aí, vemos que esse mais que está com mais 3 aí, geralmente ele não vai aparecer, porque quando é número positivo e for o primeiro número, geralmente ele não se coloca esse mais. Mas como é mais algo explicativo, eu preferi colocar para vocês. Vemos que quando for tudo mais, é simples, só somar e dar o resultado. No caso, o resultado seria mais 10, mas como eu expliquei a vocês, o mais ele não é obrigatório ser colocado quando tiver só um número. No caso do mais 3 era só ele ali no começo. O segundo exemplo, quando for a adição de números negativos. Vamos lá, menos 5 mais menos 12. O que é que vocês vão fazer nessa situação? Quando for os dois números negativos, você vai somar e vai preservar o sinal, tanto de ambas as partes. Vocês viram que o mais 3 com mais 7, eu preservei o sinal de mais, fiz a soma e coloquei o sinal no final. Esse aqui do mesmo jeito, menos 5 mais menos 12, eu faço a soma entre esses dois números, 5 e 12, e conservo o sinal, que no caso é menos. 5 mais 12, 17, o sinal que era menos, aí no caso fica menos 17. Quando for sinais diferentes, e no caso o 3 está positivo e o 7 está negativo, eu vou fazer o inverso, eu vou subtrair o maior pelo menor, sempre o maior pelo menor. Não é obrigado tá na ordem certa. No caso aí, ó, eu peguei o 7, que é o maior número, eu não tô levando o sinal como evidência, eu tô levando só a questão numérica mesmo, 7 e o 3. O 7 é maior do que o 3, então vai ficar 7 menos 3, e conservei o sinal do maior, que no caso era o 7, ficou menos 4. 7 menos 3 é 4, o sinal do maior era o do menos, né, que é o 7, e foi o que eu conservei no menos 4. No segundo exemplo, do mesmo jeito, eu tenho os dois números sinais diferentes na hora da soma, eu subtraio o maior pelo menor, no caso seria 20 menos 5, 20 menos 15, que daria 5, e conservei o sinal do maior, que era o menos 20, aí no caso ficou menos 5. Tem até uma observaçãozinha embaixo. Agora veremos a subtração dos números inteiros. Eu coloquei os dois exemplos juntos, tanto sinais iguais quanto diferentes, porque ele não muda o modo de resolução. Vamos lá. A primeira eu fiz quando os dois números têm sinais iguais e está subtraindo. É bom você levar em ênfase que quando o sinal negativo estiver entre dois números, ele sempre vai mudar o sinal do próximo número. Vejamos no primeiro exemplo aí, ó.
O primeiro número ele não muda porque não tem ninguém antes dele. Não tem nenhum sinal de negativo antes dele. Então ele preserva o sinal dele. Aí vamos lá. Já o segundo número, que é o mais 7, ele tem um menos antes do mais 7. No caso, esse menos ele tem um papel de inverter o sinal do próximo número, que no caso de mais 7 ele fica menos 7 agora. Aí, fazendo isso, vocês fazem a operação do primeiro slide que eu disse a vocês. Pega um número maior, é porque eu não coloquei na ordem certa, mas não influencia. Número maior menos um número menor, né, que no caso seria 7 menos 3, que daria 4. E fazendo isso, conserva o sinal do maior, que no caso seria menos 7, que ficou menos 4 no caso. E o segundo exemplo, quando for sinais diferentes, do mesmo jeito, ó, o papel do menos vai ser só inverter o sinal do próximo número. Vocês viram que o 7 era negativo, aí como tinha outro menos antes dele, se tornou positivo. Aí como se cancelasse os menos e ficasse um mais aí. No caso ficou só 3 mais 7 que deu 10. Coloquei a observação aí, ó. Quando o sinal de menos de subtração vem antes de um número que está entre parênteses, quando não tiver entre parênteses, vai vir só ele. No caso, quando não tiver o parênteses, ele serve só para você separar dois sinais, porque não pode estar junto esses dois sinais, nem o menos nem o mais. Nem o menos nem o menos, eles não podem estar juntos. Aí o parênteses ele serve mais para separar sinais. Quando for multiplicação e uma soma e por aí vai. Ele muda o sinal do próximo. Ficou bem evidente isso. Mas vocês podem pensar que quando forem juntar as duas, tanto a adição e a subtração, vai ficar algo bem difícil de se fazer, mas não. A dica que eu dou é fazer de dois em dois termos. Porque se for tentar fazer tudo de uma vez, por questão de um sinal, você pode perder toda a questão. Que é esse exemplo aí que eu estou dando. Faz de par em par. Aí no caso o 33 ficou só, ele aguarda aí a vez dele. Quando ficar só ele e outro, faz a operação em par dele também. Observem aí bem esse exemplo que eu dei para vocês, que isso pode ajudar muito. Pronto, galera, agora a gente vai para multiplicação e divisão. O que vocês têm que levar com mais importância nesse assunto é o jogo de sinal. Esses exemplos que eu estou dando aí. Quando for dois números positivos multiplicando, vai ser positivo. Quando for dois números negativos, também vai ser positivo. Aquele joguinho que vocês viram ano passado, mais com mais é mais, menos com menos é mais também. E quando for diferente é o oposto. Quando for mais com menos é negativo e menos com mais é negativo. É só vocês botarem na cabeça que for dois números com sinais iguais, positivo, dois números com sinais diferentes, negativo. Pronto, galerinha, vamos lá os exemplos de multiplicação e divisão. Quero também ressalvar que quando for só um pontinho é multiplicação, quando for dois pontinhos é divisão. Eu quero que vocês se familiarizem logo com isso, porque daqui pra frente geralmente vocês não vão mais usar a barrinha ou então o xizinho para fazer essas operações não. Pois vamos lá, o que importa. Primeiro exemplo, mais 8 vezes menos 9. Lembrando, galera, que quando não tiver esse sinal de mais antes, quando não tiver nenhum sinal, continua positivo ele, viu? Eu coloquei esse mais só para tornar a metodologia um pouco mais mastigada para vocês. Aí vamos lá. Quando for multiplicação, faz a multiplicação normal. 8 vezes 9, esquece os sinais de primeira. 8 vezes 9, 72. Aí depois que você volta para os sinais. Sinais diferentes. Vamos lá para o joguinho de sinais. Mais com menos é negativo. No caso fica menos 72. Você pode fazer de ordem diferente também. Primeiro faz os sinais. Mais com menos ficaria menos, né? Depois faz a multiplicação. 8 vezes 9, 72. Menos 72. É critério de vocês. Vamos lá, o segundo exemplo. Primeiro faz a multiplicação. 6 vezes 5, 30. Como é que os sinais estão? Sinais iguais. Então permanece só o 30. Permanece positivo. Não precisa colocar o mais. O terceiro exemplo. Mais 7 vezes mais 4. 7 vezes 4, 28. Mais com mais, continua positivo. O quarto exemplo. 3 vezes 2, 6. Menos sinais, né, diferentes, que é o menos e o mais. Aí ficaria menos 6. Eu acho que deu para entender a questão da multiplicação.
faz a multiplicação, depois vê o jogo de sinais. Ou primeiro vê o jogo de sinais, depois faz a multiplicação. O critério é seu. Vamos para o quinto exemplo. Agora vamos entrar na divisão. É o mesmo jeito, galera. Primeiro faz a divisão, depois o jogo de sinais, ou então de modo contrário. Primeiro o jogo de sinais, depois a divisão. Vou deixar esse critério para vocês escolherem. Vamos lá. For primeiro a divisão, 9 dividido por 3 dá 3. Sinais diferentes, menos 3. O sexto, menos 11. 11 dividido por 11, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Como são sinais iguais, continua 1 positivo. O sétimo exemplo, 21 dividido por 7 dá 3. Números com sinais iguais, permanece o 3 positivo. E a aula de hoje é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Para quem ficou com alguma dúvida, eu recomendo muito que leiam novamente, que revejam todo o slide, porque é um slide que está bem mastigado. E mesmo vocês vendo novamente e tendo alguma dúvida, eu vou estar aqui para sanar elas, tá ok?